1 Coríntios capítulo 10, verso 23, um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado, de cabeça para baixo, de trás para frente, do meio para o fim, do meio para o início, que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É o que está escrito aí, amém ou não? Vamos juntos, mesmo com as versões diferentes? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém, amados? Podem sentar um pouquinho. Palavra de Deus para o nosso coração. Preste atenção. Todas as coisas são lícitas. Quantas coisas? Todas. Então, a primeira pergunta que eu faço: no Evangelho há proibições? Sim ou não? Posso beber? Posso fumar? Posso prostituir? Posso roubar? O Evangelho não é proibições. Você vai entender depois dessa gotinha por que tem tantos escândalos na igreja e por que os escândalos não devem abalar nossa fé, porque existe tanto mau testemunho entre os evangélicos e esses maus testemunhos não deveriam abalar nossa fé, porque nem todos os que são membros de uma igreja evangélica vivem o Evangelho. Existem os evangélicos que são evangélicos porque são membros de uma igreja evangélica, mas existem os evangélicos porque vivem os princípios do Evangelho. Nem todo evangélico, membro de uma igreja evangélica, vive os princípios do Evangelho. E nem todos os que vivem os princípios do Evangelho são membros de uma igreja evangélica. Então, Paulo está desconstruindo uma inverdade na cabeça da igreja de Corinto, que foi a pior igreja do Novo Testamento. A mais pecaminosa, que deu o maior trabalho para Paulo, o que mais denegriu o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Corinto foi a igreja mais carnal. Igreja dividida, igreja cheia de rebelião, igreja cheia de prostituição. Uma igreja difícil. Aí Paulo, quando escreve para a igreja, ele não escreve só para disciplinar. Ele escreve para traçar um caminho para que eles pudessem enxergar o Evangelho como eles são, como ele é. Então Paulo está dizendo: olha, não tem a ver com licitude ou não, porque tudo é lícito. Se pois o Filho vos libertou, então vocês são verdadeiramente livres. Então não há mais impossibilidades, não há mais proibições, se são livres. Livres. Não existe proibições. Na sua igreja deixa usar calça comprida? Deixa. Na minha, de jeito nenhum. Então na sua igreja não tem doutrina. Cala a boca, irmão. Na maioria dos crentes, a igreja é poderosa ou menos poderosa em função da quantidade de proibições. Sua igreja deixar a praia? Não, gente. Você usa brinco, você vai a cinema. E a gente vê os crentes se ensupapando, aí, disputando quem é mais crente, quem é menos crente. Paulo vem dizer assim: todas as coisas são lícitas. Aí ele diz: nem todas são convenientes. Então ele fala: não é pecado. Ou é uma possibilidade, só não é conveniente. Não tem a ver com se pode ou não pode, tem a ver com se é conveniente. Não tem a ver com se pode ou se não pode, tem a ver se é edificante. Tudo é lícito, mas não conveniente. Tudo é lícito, mas não edificante. Então, quando você quiser analisar um evangélico, e não deveria fazê-lo, você deveria analisar-se a si mesmo, para saber se você é evangélico mesmo ou não.
Não analise pelo que você faz ou não faz enquanto proibição da sua congregação, da sua paróquia, ou do seu pastor, ou do seu bispo. Mas em função da relação que você tem com o lícito. Caramba, eu estou morrendo de sede, eu posso beber essa água? Pode, Ney. Mas antes de beber, ou seja, pensando só em você, faça uma análise da situação. É conveniente beber essa água toda? Não, Joel está com sede, o Romão. A banda toda está aqui comigo esse tempo todo, deve estar todo mundo com sede. Então vou beber só um golinho. Vou deixar um pouquinho para todo mundo. Bom, o que Paulo está dizendo? Se eu bebo a água toda, é pecado? É pecado beber água ou não? Não. Não é questão de pecado ou não pecado. Não é isso que o Evangelho gera em nós. O pecado gera conveniência. No caso, mais do que saciar uma necessidade, vai gerar solidariedade. Eu abro mão da minha própria necessidade se eu tiver a oportunidade de gerar solidariedade, porque a solidariedade vai gerar mais glória a Deus do que o saciar da minha própria necessidade. Então veja, entre o possível e o não possível, o pecado e o não pecado, e a conveniência e a inconveniência, está a glória de Deus e está o serviço. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são edificantes. Bom, eu vou fazer esse negócio aqui, não é pecado? Não. Mas analisa o teu contexto cultural. Você vive em comunidade. Qual é a verdade estabelecida no contexto? É que isso aí pode ferir, magoar, pode ferir susceptibilidades, pode magoar. Então, embora seja possível, mas não vai edificar você não vai empobrecer por causa disso. Por causa da comunhão com os teus, abre mão disso. Veja, o Evangelho não tem a ver com proibições, tem a ver com consciência. O que o Evangelho de Jesus gera no homem é consciência, cuja marca distintiva é predominante, é a convivência coletiva, é o todo. O que o diabo desconstrói no iníquo? O egoísmo, a individualidade, o pensar somente em si. Por que o mundo está como está? Porque todo mundo só pensa no seu. Se eu posso ter 10, eu roubo 10, mas vai ficar gente com fome, cara. Não me interessa, cada um por si. Por que eu brinco com a menina que eu namoro, com o menino que eu namoro, com a minha esposa, eu atraio? Por que eu abuso do poder? Porque o outro significa pouco por mim, eu não valorizo o seu sentimento, eu não valorizo sua humanidade, eu só penso em mim. Por que a gente gera violência? Por que a gente prometeu e não cumpre? Porque ninguém cumpre, pastor. A gente só pensa na gente. O que sobretudo o Evangelho mata no sujeito pecador? Esse individualismo maldito que gera uma sociedade de parasitas que só pensam em si, que gera uma sociedade de gente egoísta, fria e empedernida, que qual praga no nosso meio impossibilita a comunhão, e é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e vida. Quando nós vemos uma sociedade, ou uma igreja, um grupo, composta por gente que vive para si, nós estamos vivendo numa comunidade que está impossibilitando comunhão, igualdade. E quando nós vivemos no meio de gente assim, nós estamos construindo com eles um céu de bronze, onde a graça de Deus não pode habitar. Por isso que a Bíblia diz que quão maravilhoso é que os irmãos vivam em
comunhão. Porque é na comunhão, ou seja, vitória contra o individualismo, vitória contra o egoísmo, vitória contra o ensimesmamento, vitória contra a indiferença, vitória contra a vida. Quando a gente vence isso tudo, é que Deus de fato habita no nosso meio e a nossa comunhão testifica ao mundo que Ele está no nosso meio. Então, se a marca distintiva do Evangelho é gerar consciência e a marca predominante dessa consciência é a convivência coletiva, nós entendemos por que a Bíblia diz inconveniente. Todas as coisas não são lícitas, mas todas convêm. Ou seja, algumas são inconvenientes, ou seja, é inadequado, não se adequa, ou seja, fere consciência, então tira. É não edificante, ou seja, não constrói nada. Se não está construindo nada, abra mão, poupe-se, abstenha-se. Porque se assim não for, se o sujeito não tem essa consciência, o sujeito pode ser membro da igreja evangélica mais xiita, mais sunita. Ela pode ser a mulher mais feia do mundo, cheia de cabelo debaixo do braço, perna cabeluda, coque, usar pano de saco cinza. Ele pode ser o cara mais antipático do mundo, que não joga bola, não vê televisão, nada. Ele pode ser um alienado, um monge pentecostal. Tem consciência de convivência, é solidário. A bondade que possibilita a comunhão em vida existe nele. Não tem nada de evangélico. Nada. Quando você lê isso assim, você vai entender, portanto, que não existem 42 milhões de evangélicos no Brasil. Deve existir uns 4 milhões, deve ser o dízimo disso. Minoria das minorias. Porque o resto vive para si mesmo. Frequenta a igreja todo dia. Mas na primeira tentação, na oportunidade de se dar bem, sentir desejo, abre logo mão do evangelho, da prerrogativa de manter o nome de Jesus intacto, do testemunho. Vive para si. Estar com ele é conveniente. Aí depois que se arrebenta todo, volta todo de novo com santidade, faz campanha, sobe monte. É uma santidade de 3 meses que te impressiona. Mas é uma santidade de 3 meses, daqui a pouco vai embora de novo. Para onde a carne aponta, para onde o pênis aponta, para onde o olho aponta, ele vai, some, desaparece. E goza do prazer do mundo, aí vai para o buraco de novo, volta. Mais uma santidade de 6 meses. E durante 6 meses ele fica assim, Jesus perto dele é carnal. Tem nada de evangelho. Nada. Só mudou de religião. Como vocês têm aprendido, alguém que aderiu à comunidade dos santos, não por empatia, mas por simpatia. A simpatia é em função do que eu vejo. Pô, que sujeito simpático. A empatia é em função do que eu sinto com ele. Eu sinto a mesma coisa. Nós temos ligações, como Paulo diria, de entranháveis laços de afeto. Nós sentimos a mesma coisa no Senhor. Então a nossa relação é empática, não é simpática. Então, quando se lê o Evangelho assim, é como eu leio, a gente não se escandaliza mais com o testemunho de ninguém. Ih, pastor, eu soube do irmão. Pena, né, cara? Lamentável. Mais um, não é? Mas se ele é de Deus, ele se recupera. Deus vai exercer misericórdia, vai ser. Vamos orar por eles. Aí você, se é de Deus, você se recupera e você se arrepende. O Senhor te dá novas oportunidades, você vai. Agora, se não é de Deus, vai voltar para o estado original, porque, como a gente tem ensinado, não passou por discipulado, passou por adestramento. É o cachorrinho que foi adestrado, né, com um bifezinho, fica de pé, ele fica de pé, deu o bifezinho, como eu tenho ensinado, e ele vai andar de pé e a gente vai achar tão lindo. Mas ele é quadrúpede, ele não consegue ser o que não é a vida inteira. Chega uma hora que ele vai cansar e vai voltar ao seu estado original, vai ficar de 4 de novo. Agora, quando a gente não é adestrado, a gente é discipulado, a gente morre. E a gente nasce de novo. Nós não somos remendados, nós somos renascidos. Nós não somos reformados, nós somos construídos de novo. Tem remendo, é nova vida.
Aquilo lá nos atrai, mas existe um ser dentro de nós que já corta na raiz e pronto. Se porventura a gente tropeçar, a gente levanta na mesma hora e vem com as sequelas daquilo, mas permanece. Não existe esse negócio de ficar tanto tempo lá fora e volta, ficar 3 meses de santidade e vai de novo. Existe. Se em você, aprenda isso, não tem essa consciência de convivência, cara, de viver no mundo, não como se o mundo fosse só seu, mas que você tem papel a ser cumprido no mundo, e você está ligado a toda criatura viva, e o bem dele reverbera em você e o teu nele, cara, a vida se torna viável. Você nunca mais vai mijar numa tampa de vaso. Porque um irmão seu vai sentar lá depois. Você nunca mais vai quebrar uma torneira. Você nunca mais vai roubar um garfo no restaurante. Você nunca mais, nunca. Não passa pela cabeça um negócio desse. Nos mínimos detalhes, a consciência da convivência é tão forte que mesmo que você seja tentado a fazer a besteira, não, cara, eu não gostaria que fizesse comigo. Você não faz, irmão. Você não vai viver para se dar bem, mesmo que o outro se dê mal. Você vai viver na consciência da coletividade. Portanto, o que é o Evangelho? O Evangelho é consciência que possibilita a vida que vale a pena. Por isso que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Porque o Evangelho capacita a gente para convivência. Vivência com. Tira o Evangelho do homem, é isso aí ó, que você está vendo aí. Cada um para si, cada um querendo aparecer mais, competição. E um querendo superar o outro, discussão por causa de marca de sapato, por causa de Deus existe ou não, por causa de texto, por causa de marca. Competição, todo mundo querendo supremacia, aparecer, vale tudo para poder aparecer. Você não consegue dar mais um pum sem tirar uma foto para publicar, para dizer que soltou um pum. Você não consegue mais nem viver a tua TPM sozinha, você tem que publicar para todo mundo e dizer os sintomas da tua TPM para que todo mundo saiba que a tua TPM é pior do que a TPM da tua irmã. É um negócio horrível. Viver em competição, como essa geração vive, deve ser uma coisa horrível. E essa geração que vive em competição é a geração que vive o maior índice de solidão. É impressionante como a solidão carcome tantos de vocês. Aí tu vê gente linda e não consegue achar um companheiro lindo de igual forma. Porque às vezes a beleza é só exterior. Mas a energia que vende ao mundo é uma energia sem consistência. Quem tem consistência do lado de cá, fala assim, não, é só uma imagem, é mais uma perda de tempo na minha vida, eu não quero isso não. Não interessa a você, eu já sou casado há 26 anos. Mas, por exemplo, ó, se eu fosse um homem solteiro, por exemplo, conhecesse uma menina na igreja, o primeiro lugar que eu ia no Facebook dela, se eu visse que ela é uma hiperexposta, eu passava era longe dela 1000 vezes. Porque todos terão dela o que eu tenho. E o que eu vivo com ela, todos saberão. Não exige mais particularidade, sabe? Não existe mais só o que é nosso. Se eu fosse mulher e fosse namorar um homem, eu ia direto lá, ver a forma como ele lida com a sua própria imagem. Isso é um hiperexposto. Vocês que são ligados, respondam para vocês mesmos. Não existem aqueles que já são pichados em vocês, porque vivem se hiperexpondo. Pô, cara, fulano é chato pra cacete, mano. Vive aqui, né? Caraca, tudo, mano. Não tem o chato e a chata? Pensa aí em alguém da sua igreja que vive. Pensa. Aí começa a pulsar as imagens assim, ó. Pô, é mesmo, né? Fulana, Beltrano. Caraca, vive. Toda hora tem que ver essa cara 1.600 vezes por dia. Que mulher chata, que homem chato, cara. Pô, tô falando besteira, não? Tô não, né? Porque individualismo. Eu quero enfiar na tua goela a minha imagem.
veja o quanto eu estou realizado, veja o quanto eu estou bem. Mas de vez em quando eu boto lá, assim, sentindo infeliz, só para não parecer que eu estou. O evangelho, quando entra na gente, cara, ele qualifica a nossa vida. Diz assim: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que tu geraste em mim. Isso gera um constrangimento em nós, né, cara? Que a gente fala assim: meu Deus, o amor de Cristo me constrange. Quem sou eu para ter a vida que eu tenho? Eu me sinto envergonhado de ter uma vida dessa. Porque a gente se conhece e sabe que não merece nada daquilo. É demais para nós. Eu não estou falando de prosperidade não, de dinheiro não. Estou falando de... Dá para entender o que eu estou falando? Não tem palavra para explicar esse negócio que gera aqui dentro. E aqui dentro não dá para tirar foto. E mais quem tem dentro não precisa tirar foto nunca. O evangelho é a consciência que possibilita convivência. Mas a vivência é real, ela me aproxima de você, você de mim. Ela me faz agir não como se eu fosse o único no mundo. Pô, mas não é pecado, é pecado? Não é pecado. Então convém, né, Yuri? Segura um pouquinho aí. A rapaziada vai acabar de tocar. É verdade. Rapaziada, sobrou aí, valeu? Deus. Pô, aí o cara, obrigado aí, pastor. O sorriso dele valeu mais do que a água que eu tomaria. Eu me realizo no outro. Aí mas aqui não é pecado. Pô, mas o irmãozinho ali ainda não está preparado. Pô, cara, eu vou ficar esse cara. Não tem problema, eu faço lá na frente, eu espero ele crescer. Aí poupei uma vida. A gente se realiza no outro. E a vida é face to face. É real. A gente joga na vida o que na vida há de fato e não só o que parece haver. E quando a gente joga na vida o que na vida há de fato, a vida devolve boa medida, sacudida, transbordante, como diz a palavra. E a vida se torna viável, porque o evangelho nos invadiu. Não tem nada a ver com comportamento, com doutrinamento, adestramento, não tem nada a ver com estilo, com indumentária. Quem se preocupa demais com isso é porque ainda não entendeu o evangelho, porque o evangelho é só uns aos outros. Quem está feliz, quer ver todo mundo feliz. Quem está feliz, cara, ele não se preocupa com a prosperidade do outro. E o cara passou, parabéns, cara, que legal. Tu não sofre nem de longe com o sucesso do outro. A vida vai se tornando viável. E aí, se você tem vitória, porque a vida é viável, você tem com quem compartilhar. Se você passou por derrota, a vida é viável, porque você tem com quem compartilhar. Você não é aquele que, a despeito de ser lindo por fora, se tornou chato por causa da hiperexposição e da falácia que é a vida. A tua imagem vai muito mais longe do que a tua essência. E as pessoas cansam da tua imagem antes de conhecer você. Bom é quando ouvem falar de você e não te conhecem. É quando tu chega, rapaz, você é melhor do que falaram. Você é mais bonita do que disseram. Todo mundo fala de você, mas eu não te conhecia, mas agora te conhecer é um prazer. Agora, quando tua imagem chega a 10 anos na tua frente, quando chega lá, todo mundo está fazendo uma hiperprojeção. Chega lá, o que tem, o que nada. Ai, meu Deus, calado é um poeta. Oh, meu Deus, essa mulher caladinha assim. Oh, meu Deus, de costa fica melhor ainda, né? Oh, meu Deus. Oh, esse homem mostrando bíceps, né? É uma beleza, mas de boca fechada. Porque quando abre a boca, estraga tudo. Então, para com isso, minha ovelhinha amada. Resista, cara. Senão a tua imagem cansa. Você se torna enjoado, enjoada. Você vai impossibilitando vida. E o evangelho é a consciência que possibilita vida. Que Deus nos dê a graça de viver esse evangelho, não de blá blá blá, mas em essência, para que exalando vida de fato a gente atraia vivos
e a vida se torne koinônica, de modo que ela possa ser comungada, compartida, e que no compartimento e no comungar, na comunhão, na koinonia dessa existência, a graça de Deus nos batize e nos ajude a viver até o fim da vida. Vida abundante para a glória daquele que nos doou. A Ele a honra e a glória. Vamos aplaudir o seu nome e vamos exaltá-lo. Vamos ficar em pé? Oh, glória a Deus. Feche seus olhos. Louve ao Senhor com uma oração. Diga-lhe que você quer viver esse evangelho. Você não quer só ser blá, blá, blá. Não quero a teoria, eu quero a prática. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por teu evangelho. Esse evangelho que torna a vida viável, que dá sabor à existência. Esse evangelho que gera o reino de Deus dentro de nós. Um reino de equidade, de justiça, de solidariedade e bondade. Um reino cheio de frutos do teu amor. Um reino que apazigua o ser nesse tempo de tantas lutas e desespero. Um reino de paz, paz que excede todo entendimento, que guarda a mente, razão, coração, emoção. Queremos viver esse evangelho, Deus. Queremos viver o evangelho que nos ajuda a compartilhar vida e não imagem. Um reino que quer promover o reino e não a nós mesmos. Um reino que quer gerar em nós uma vida que atraia pessoas a ti e não uma imagem que atraiam pessoas a nós tão somente, que se decepcionem conosco. Não, Deus, nós queremos relacionamentos edificantes e não furtivos. Sonda os corações aqui presentes. Tu sabes quantos precisam desse evangelho dentro da tua igreja. Quantos precisam desse evangelho dentro da tua casa, dentro da tua família. Ajuda-os a vencerem a si mesmos, a negarem a si mesmos. Quando suas imagens se tornarem maiores do que a imagem de Jesus neles, que eles possam amadurecer e entender que quando olharem para nós, o que precisam ver é Jesus. Que quando olharem nossas atitudes, precisam ver atitudes do santo e do servo. Quando olharem para nós, precisam desejar ao Senhor e não a nós. Não é por nós que ele tem que ter tesão, é por ti. Não é por nós que eles têm que ter desejo, é por ti. Por tua vida manifesta em nós. Ó Deus, dá-nos essa alegria, que não seja da boca para fora. Que a nossa vida seja, ó Deus, um incentivo para que outras pessoas te conheçam, porque tu és a fonte da vida. Estamos erigindo um trono de louvor a ti. Senta-te sobre esse trono e recebe honra, glória, louvor e adoração. E sobretudo, gratidão por Jesus nosso Senhor. Amém. E glória a Deus. Aplauda ele, vamos adorá-lo.